Saudações pessoal, mais uma vez aqui estamos. Desta vez estamos aqui para responder uma questão deixada lá nos comentários em relação a uma das nossas aulas de Química. E neste caso é um comentário da Betty que diz o seguinte: Olá, estou resolvendo alguns exercícios de Química, mas estou com dificuldades nestes exercícios abaixo. Número 1. Determine o valor de pH a 25 graus Celsius de uma solução de hidróxido de cálcio de concentração 0,25 mol por decímetro cúbico. Mol por decímetro cúbico é o mesmo que falarmos de mol por litro. Continuando, constante do produto iônico d'água igual a 1,0 vezes 10 elevado a menos 14. E temos aqui a opção A, B, C e D. Número 2. Uma solução tampão é constituída por 0,6 mol por decímetro cúbico de ácido fosfórico e 0,9 mol por decímetro cúbico do fosfato de lítio, sabendo que a constante de acidez é igual a 7,1 vezes 10 elevado a menos 3. Qual é o pH desta solução tampão? Também com as alternativas. Tudo bem, então Betty, para podermos resolver exercícios do gênero, primeiramente precisamos dos primeiros conceitos sobre pH, conhecer também a força dos eletrólitos, nesse caso saber quando é que uma base é forte, quando é que uma base é fraca, e até o sal. Mas para isso, talvez você já saiba, e se não souber, vou aproveitar o momento para mostrar um exemplo que talvez pode ajudar a consolidar ou então a entenderes melhor sobre isso. Então vamos aqui para o exemplo. Então temos aqui um exemplo do cloreto de sódio, nesse caso é um sal. Quando colocamos na água, o que acontece? Ele consegue se dissociar. Dissociando-se, formam-se íons cloro, que nesse caso são as bolinhas verdes, e íon sódio, que são as rosas, como aqui também já é mostrado. Então, quando uma substância tem essa capacidade de se dissociar completamente, ele é considerado como forte em relação à sua força de ionização ou então dissociação. Esses são dois termos que parecem iguais, mas na verdade não. O que ioniza são substâncias normalmente compostos covalentes, aqueles que não foram formados por íons. Eles vão ionizar, significa vão formar íons. Essa formação de íons é uma causa não a anterior, significa que eles não eram formados por íons, mas apenas por compartilhamento de eletrões, nesse caso são os covalentes. Já os que dissociam-se, dissociar é como separar, significa eram íons que estavam unidos, mas aí a gente faz a separação. Então, no princípio de uma ligação química, principalmente dos sais, o que acontece é isso, é a formação de íon metal e íon ametal. Já nos compostos covalentes, são ametais. Então eles praticamente ninguém doa, ninguém recebe, simplesmente fazem compartilhamento. Mas não vê o caso, então vamos focar aqui na nossa aula. Continuando, temos isto, é o que acontece com o cloreto de sódio. E o mesmo pode acontecer com um ácido ou até com uma base. Quando a capacidade desse ácido ou dessa base ou desse sal é de dissociar-se completamente, então vamos considerar como um ácido ou então uma base ou então um sal forte, que em resumo tudo isso que acabei de pronunciar podemos considerar apenas como eletrólito. Então é eletrólito forte. Um eletrólito fraco é aquele que resiste à sua dissociação ou então ionização, significa que não se dissocia ou não ioniza completamente, como é o caso da sacarose, que nesse caso é o açúcar. É formado por, como podemos ver aqui, o composto é carbono, hidrogênio, oxigênio, praticamente são a metade. Então o que acontece aqui? Ele praticamente resiste, é como se praticamente não se dissocia aqui. E nesse caso, tratando-se de composto covalente, então iríamos dizer que ele não se ioniza. Ou então não se ioniza facilmente, talvez precise de mais adição de alguma coisa. Então, quando acontece isso, vamos considerar como um eletrólito fraco, ou então um composto fraco em termos de dissociação. Agora vamos voltar então para o nosso exercício. Então, no nosso exercício do número 1, temos aqui o hidróxido de cálcio, que já foi dado a sua concentração. Nesse caso, a concentração do hidróxido de cálcio
é igual a ok, exatamente a zero, né, que já foi ali dado no exercício, que é este 0,25 moles. 0,25 moles por litro, como eu disse, decímetro cúbico é o mesmo que 1 litro. Então, o que vai acontecer? Olhando para esta base, já dá para entender que ele é uma base forte. Por que eu digo forte? Porque é uma base formada por um metal alcalino terroso. Então, todas as bases formadas por metais alcalinos ou então metais alcalinos terrosos são bases fortes, com exceção para o hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio, nesse caso, os formados por magnésio e berílio. Agora, outra coisa que nós devemos observar é o seguinte: o que acontece com uma base forte ou então fraca? O que acontece é aquilo que nós vimos, ele dissocia-se completamente. Em um exemplo mais concreto que poderíamos ver é o seguinte: por exemplo, se formos a olhar aqui, temos um ácido, já que selecionei para o ácido. Temos um certo ácido que está em solução aquosa, neste caso colocado água, e ele se dissocia em um anião, nesse caso A- e o íon hidrônio, nesse caso o cation, né? Temos aqui o íon hidrônio que também pode ser substituído por hidrogênio, é a mesma coisa. Ao observarmos aqui dentro da lupa, o que podemos ver é o seguinte: temos aqui algumas esferas cinzentas bem carregadas, nesse caso cinzento escuro, que representa o nosso ácido. E temos aqui as esferas de cor azul e também estas que parecem, sei lá, vermelho ou laranja, sei lá qual for a cor que você consegue visualizar, mas tudo bem. Então, quando nós observamos isso, vemos que temos uma parte do ácido e também temos uma parte dos íons dentro desta solução. Por que isso acontece? Porque a força desse ácido não é suficientemente forte, vamos assim dizer. Porque o que vai acontecer é, se olharmos aqui para a questão da força, temos aqui mais fraca, mais forte. Quando a gente reduz a força deste ácido, o que acontece? Há mais concentração de ácido do que dos íons. Significa que ele não se ionizou, então não se dissociou completamente. Agora, se ele fosse muito forte, o que iria acontecer? Teríamos aqui a formação mais de íons e praticamente não temos nenhuma parte do ácido. Então significa que ele iria se dissociar completamente, como vimos naquele exemplo anterior. Então, logo a solução final teria mais íons. E dissociando-se completamente significa que aqui eram 2 moles, forma-se 2 moles do A e também 2 moles do íon hidrônio. O mesmo acontece com uma base. Vou aqui colocar base. Então, num exemplo também aqui da base, temos o quê? Há mais formação de íons. Digo íons porque temos aqui essa esfera, que aqui é de cor laranja, talvez, ou então dourado, e temos aqui as azuis. É o que aparece aqui na nossa solução. Porque isso indica que esta base B dissociou-se completamente. Já se ela fosse fraca, o que iria acontecer? Teríamos redução da quantidade de íons formados. Por quê? Como resultado da dissociação ou então ionização fraca da base. Então não tem muito segredo quanto a isso. E isso vai ajudar na resolução do nosso exercício. Por que digo isso? Voltando aqui no nosso exercício, como eu já havia dito antes, essa é uma base forte, porque é formada por um metal alcalino terroso. Sendo forte, então o que vai acontecer é que ela vai se dissociar em cálcio, que tem a sua carga mais 2, mais íon hidroxilo, nesse caso H-, só que aqui são 2. Então vamos colocar aqui 2. O que significa, se no exercício já deu que a concentração da base é de 0,25 moles por litro, isso corresponde também à mesma quantidade para cálcio. Nesse caso também são 0,25 e também 0,25 para o íon hidroxilo. Mas uma coisa a observar é que aqui, ao dissociarmos, prestarmos atenção na equação, temos aqui apenas 1 mol de cálcio e tendo 1 mol, então aqui seria 1,25, permanece, mas aqui são 2 mols. Então significa que 1 mol de hidróxido de cálcio forma 1 mol de cálcio e 2 de íon
hidroxilo. Aqui são 2, então seria 2 vezes o 0,25. 2,025 fazendo aí na máquina dá praticamente 0,5. Nesse caso também moles por litro. Já no nosso exercício pede para calcularmos o pH. E olhando para a fórmula do pH, que acredito que já conheces, caso não conheça, então pode aqui ver. O pH é igual a menos logaritmo da concentração de hidrogênio, ou então também podemos chamar de hidrônio. O hidrônio, nesse caso, seria este, né? Menos logaritmo da concentração de íon hidrônio, que é H3 ou mais. Então, esta é a fórmula. Significa que precisamos ter a concentração de íon hidrogênio, mas, se formos a olhar aqui, esta é uma base, o que dificulta aplicarmos esta fórmula. Não sendo possível aplicar essa, então significa que aqui só temos OH. E com dado de OH, o que nós podemos conseguir fazer é o POH. O que é POH? Tem praticamente a mesma fórmula. A única diferença é o interveniente que aqui tem. Para os ácidos, usamos o hidrogênio. Para as bases, a sua representação é OH-. Então, ficamos com menos logaritmo da concentração de íon hidroxilo. E continuando aqui, teremos igual a menos logaritmo de... A concentração de íon hidroxilo já vimos que são praticamente aqui 2 íons, por isso temos aqui ao acertar nossa equação. Então ficou 2 vezes 0,25, que deu 0,5. Então dá 0,5. Continuando aqui, teremos POH igual, fazendo na calculadora, temos 0,5 o seu logaritmo. Então aqui dá menos 0,301. Então aqui o nosso resultado deu 0,301. Coloquei aqui positivo por quê? Porque no nosso resultado, como vimos, deu menos 0,301 e outras casas decimais. Mas, lembrando que aqui temos uma parte negativa antes do logaritmo, que significa que teríamos aqui o seguinte: menos também do resultado 0,301. Menos dá mais, então logo o resultado torna-se positivo, aqui sendo 0,301. Agora, para calcularmos o pH, o que seria? Iríamos aplicar a constante do produto iônico da água. O que significa essa constante do produto iônico? A constante do produto iônico da água é igual à concentração de íon hidroxilo vezes a concentração do hidrogênio. Deixa eu só baixar um pouco. Então, como resultado desta fórmula, o que acontece é que quando se trata do pH, podemos dizer que pH mais pOH é igual a 14. Esse 14 resulta do produto iônico da água, porque aqui é 10 elevado a menos 14. Então dá praticamente aqui o 14 aplicando a regra do logaritmo. E isto resulta a fórmula pH, nesse caso que é o que queremos calcular, será igual a 14 menos o pOH que estava neste primeiro membro, passa para o segundo, então fica menos, aqui era mais, menos o pOH. Continuando, teremos que pH será igual a 14 menos o pOH, já calculamos aqui, deu 0,301. Então 0,301. Fazendo isso na calculadora, temos 14, desculpa,
14 menos 0,301. Dá 13,699. Então aqui o nosso resultado dá 13,699. E uma vez que os nossos dados aqui são praticamente de uma casa decimal, como vemos aqui, aliás, duas casas decimais, aqui de 0,25. Então podemos também arredondar isso apenas para duas casas decimais, ou então uma. Se arredondarmos para duas, ficamos apenas com 13,69. Ou então podemos arredondar o 6 em excesso, ficamos com 13, o 9 arredondando 6 passa para 7. E desta forma, então, temos que a nossa linha correta é a linha D. Opa, sujei, né? Então, assim, temos que a nossa linha correta é a linha D. Agora, vamos resolver o número 2. Deixa apagar só um pouco. Ou vamos mesmo apagar tudo. Agora, para o número 2, temos este exercício. O que vamos fazer é o seguinte. Para calcular o pH numa solução tampão, usamos a fórmula pH igual a menos o logaritmo da constante de acidez mais o logaritmo da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Então, esta é a fórmula. Se pedissem o pH, iríamos apenas substituir aqui a concentração do ácido pela concentração da base e a constante da acidez seria constante de basicidade, porque se trata da base, então seria a constante da base nesse caso. Ok, continuando, ficamos com o seguinte. O pH será igual. E outra coisa, sempre que um exercício traz um ácido fraco e o seu sal correspondente, ou então uma base fraca e o seu sal correspondente, normalmente trata-se de uma solução tampão, porque são aquelas que praticamente não têm uma variação significativa no seu pH. E aqui vindo, temos o seguinte. Nessa solução, temos aqui que ela é constituída por 0,6 moles por decímetros cúbicos do ácido fosfórico, que é este ácido aqui fraco, e 0,9, que nesse caso é do sal. Temos aqui o fosfato de lítio. Então, continuando aqui, a constante de acidez já nos deram 7,1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, aqui temos menos logaritmo de 7,1 vezes 10 elevado a menos 3 mais o logaritmo. Concentração do sal é de 0,9, então 0,9. A concentração do seu ácido é de 0,6. Não, aqui 0,6. pH será igual menos o resultado deste logaritmo. Vamos fazer na calculadora. E chegando aqui na calculadora, a minha tem uma configuração diferente, então a tua pode ser de forma também diferente que a minha. Mas espero que saibas usar a sua calculadora. E aqui para mim, nesse caso, para calcular aquele logaritmo, precisamos fazer, para mim, de 7,1 vezes 10 elevado a 3. Na funcionalidade desta calculadora, primeiro coloca o expoente, nesse caso, menos 3 e a sua base é 10. Então, para mim aparece desta forma. 7,1 vezes 10 elevado a 0 menos 3. 0 menos 3 porque 0 menos 3 é igual a menos 3. Então, a calculadora apresenta desta forma. E depois disso, tenho que encontrar o resultado. E depois do resultado, aí aplico logaritmo nessa calculadora. Aí deu menos 2,148. Então, aqui dá menos 2,148.
8 aqui, mais o logaritmo de 0,9 dividido por 0,6. Então, de novo, temos 0,9 dividido por 0,6. O resultado, 1,5. Aplicando o logaritmo, dá 0,176. Aqui temos 0,176. pH será igual. Menos menos dá mais, então este resultado torna-se positivo, mais 0,176. Fazendo isso na calculadora, teremos 2,148 mais 0,176, que dá 2,324. pH será igual, na calculadora o nosso resultado foi de 2,324. Então esse é o nosso pH. E olhando aqui para as linhas, temos a linha D. Coincidentemente, também D igualzinho no número 1. Então, aqui deu 2,35. Provavelmente deve ter sido por causa de arredondamentos. Porque no nosso caso, ao usarmos a calculadora, a gente não usou todos os números das casas decimais. Então, provavelmente, aplicando isso, pode se dar o caso. Então, se formos aqui a olhar na calculadora, dá para ver que os resultados eram estes. Então, o que não dava exatamente para colocar todos. Por isso, talvez, nosso resultado, que é de 2,324, alterou por causa disso. Provavelmente, se usássemos todos os números, nesse caso 0,17, 6, 0,91, 25 e tal, todos esses números, iria dar exatamente aquele resultado. Mas já dá para ver que é exatamente bem próximo. Apenas variando, aqui é 2 e lá é 5, então praticamente 2,3. Então este é o nosso resultado. Então Betty, espero que tenha entendido. Caso não tenha entendido, por favor deixa nos comentários e aí dá para ver se dá para explicar de uma outra forma que seja talvez ainda mais simples ou facilite tua compreensão. E não se esqueça de deixar seu like, compartilha com um amigo que talvez podem ter a mesma dificuldade. Então, até a próxima, se Deus permitir.